Olá, meus amigos, vamos lá? Sem perder tempo, vamos falar desse assunto, energia interna de um gás, que é o primeiro assunto, a primeira coisa que você vê quando a gente estuda termodinâmica. Então, simbora, vamos lá. Seguinte, antes da gente falar efetivamente o que é a energia interna, vamos lembrar o conceito de energia cinética. Lembra dele? A energia cinética, tá aqui a formulazinha, massa, velocidade ao quadrado sobre 2, é uma energia que depende da velocidade de um corpo. Então, se você for atropelado por um carro a 20 km por hora, vai fazer cosquinha. Por quê? Porque o carro tem uma baixa velocidade e, consequentemente, pouca energia. Agora, se você for atropelado por um carro a 100 km por hora, tá amarrado, claro que vai fazer um estrago muito grande, né? Pode até matar uma pessoa, porque maior velocidade, mais energia, e essa energia é transferida para o seu corpo. Então, a energia cinética, quanto maior for a velocidade que um corpo tem, mais energia ele vai ter. Belezura? E o que isso tem a ver com a gente? Bom, a gente sabe que todos os corpos têm temperatura. E a temperatura está associada ao quê? Ao grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, quanto mais rápidas, quanto maior for a velocidade das moléculas, maior vai ser a temperatura. Então, quanto maior for a temperatura, as moléculas têm mais velocidade e, consequentemente, têm mais energia cinética. Certo? Então, você vê que uma coisa está conectada com a outra. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenho um gás e esse gás tem duas moléculas. Então, eu posso ver que cada molécula dessa tem uma determinada velocidade, que está associada à sua temperatura, e quando eu calcular a energia cinética de uma molécula, deu 1 joule, por exemplo. Quando eu calcular a energia cinética da outra molécula, também deu 1 joule. Agora, por exemplo, eu posso ter um gás com mais moléculas. Então, essas 4 moléculas têm uma certa velocidade, e quando eu jogar na formulazinha da energia cinética, eu posso calcular essa velocidade. Aqui, por exemplo, cada molécula dessa tem 1 joule de energia cinética. E aí, finalmente, o que é energia interna de um gás? Vai ser o somatório da energia cinética de cada partícula. Então, por exemplo, aqui como a energia cinética é 1 joule dessa e 1 joule dessa, a energia interna de um gás, que a gente representa pela letra U, vai ser quanto? 2 joules. 1 mais 1, 2. E aqui, 1, 2, 3, 4. Então, a energia interna do gás vai ser 4 joules. Viu que moleza? Entender o conceito de energia interna? É simplesmente isso. É calcular a energia cinética, que depende do quê? Da velocidade, que depende da temperatura, e depois somar todo mundo. Molezinha, né? Bom, continuando aqui. Agora, do que vai depender essa energia interna? Vai depender, na verdade, de 2 fatores principais. Vamos analisar aqui o primeiro. Eu tenho aqui um gás numa temperatura de 20 graus Celsius. Então, a gente já sabe que essas moléculas vão ter uma certa agitação e uma certa velocidade. Belezura? Quando eu jogar aqui dentro da formulazinha, eu fiz a conta e calculei que a energia cinética dessa partícula é 1 joule e dessa partícula é 1 joule. Então, quanto é que vai ser a energia interna desse gás? Moleza, né? Como a gente acabou de ver, a energia interna é o somatório das energias cinéticas de cada partícula. Então, 2 joules. Tranquilidade? Agora, por exemplo, se eu aquecer agora esse gás e essas 2 moléculas agora estarem na temperatura de 100 graus Celsius. Se eu passei de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, eu agitei mais as moléculas. Se eu agitei mais as moléculas, elas têm mais agora velocidade. Elas estão mais rápidas, povo de Deus. E se elas estão mais rápidas, maior velocidade, maior energia cinética. Por isso que agora é 5 em vez de 1. Show? Então, nesse caso aqui, 5 joules de energia cinética, 5 joules de energia cinética, porque estão mais rápidas. Mesma coisa, o carro te atropelando a 100 km por hora tem muito mais energia do que a 20. Então, nesse caso agora, minha energia interna vai ser quanto? Vai ser 2? Não, né? 5 mais 5 dá 10. 10 joules. 10 joules. Então, você repara uma coisa aqui muito importante. Você vê que a energia passou de 2 para 10. Então, isso significa que a energia depende da temperatura. Quanto maior for a
temperatura, maior vai ser a energia interna de um gás. Belezura? E qual é a segunda dependência? A segunda dependência é o seguinte, vamos pegar aqui de novo o nosso gás com 20 graus Celsius, 1 joule, então a energia interna total desse gás, você já sabe, já é esperto, a 2 joules. Agora eu vou fazer o seguinte, povo de Deus, eu vou aumentar a quantidade de moléculas, mas sem aumentar a temperatura. Você vê que eu mantive aqui a mesma temperatura de 20, então aqui as moléculas têm uma velocidade V, e aqui as moléculas também têm a mesma velocidade. Então, como não mudou a velocidade das moléculas, também não mudou a energia cinética de cada uma. Se cada uma aqui tinha 1 joule para a temperatura de 20 e para essa velocidade, aqui cada molécula vai continuar com 1 joule de energia cinética, com a mesma temperatura e a mesma velocidade. Se eu não mudei a temperatura, eu não mudo a velocidade das moléculas, eu também não mudo a energia cinética, tudo bem? Mas agora, povo de Deus, o que você repara? Eu posso dizer que a energia interna desse gás é 2 também? Não, porque agora eu tenho 4 moléculas. Então vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quanto é que dá isso? 4 joules. Certo? Então qual é a segunda conclusão muito importante que a gente chega aqui? Que a energia interna de um gás depende da quantidade de gás que eu tenho. Quanto maior for a quantidade de gás que eu tiver, maior vai ser a energia interna, certo? Então a energia interna é maior quanto maior for a quantidade de gás, que geralmente a gente representa pelo número de mols, aquela coisa que você vê lá na nossa querida química. Belezura? Então, relembrando, o que a gente acabou de deduzir? Que a energia interna é proporcional à temperatura do gás e a energia interna é proporcional à quantidade de gás. Então, agora a gente pode apresentar para vocês as fórmulas com essas duas dependências, tá? E as fórmulas, elas são um pouquinho chatas, porque ela vai depender do tipo de gás que a gente está trabalhando. Então, quando eu estiver trabalhando com gás monoatômico, que vai ser o mais comum, o que é um gás monoatômico? O hélio. O hélio, por exemplo, basta um átomo para eu ter o gás, certo? Então, a fórmula da energia interna vai ser 3 meios de N. N é a quantidade de gás, número de mols. T é a temperatura. E o R é aquela constante que você já conhece dos gases lá de PV igual a nRT. Agora, se meu gás for diatômico, por exemplo, O2, O2 é o oxigênio que a gente respira. Então, eu preciso de 2 átomos de oxigênio para formar um gás. Por isso que ele é di2 atômico. Então, nesse caso, a fórmula passa a ser, em vez de 3, vai ser 5 meios de nRT. E se o gás for poliatômico, poli são 3 ou mais átomos. Por exemplo, clássico CO2, C1, O e O, não, são 2, né? Então, 2 mais 1 dá 3. Aqui eu tenho 3 átomos, 2 de oxigênio e 1 de carbono. Então, isso aqui é um gás poliatômico, é o gás carbônico que é prejudicial a gente. Então, nesse caso, a fórmula passa a ser 3 de nRT, tá bom? E o R, como eu falei, é aquela constante universal dos nossos queridos gases, 0,082 atmosfera litro mal Kelvin, tá bom? Que mais? Agora uma coisa muito importante, que geralmente a galera não pensa e leva a erros quando a gente faz questãozinha, tá? Na física, físico não gosta de calcular energia, ele gosta de calcular variação de energia. Então, por isso que eu coloquei aqui, por exemplo, o delta. Esse delta, você lembra, na física sempre representa uma diferença entre o final e o inicial. Tudo bem? Então, a variação da energia de um gás vai depender se a temperatura dele mudou. Se a temperatura dele mudar, claro, né? Por exemplo, se a temperatura dele crescer, a energia dele vai crescer, como a gente já viu logo no iniciozinho. E aí a energia dele vai mudar. Tudo bem? Então, os sinais são muito importantes. Então, vamos fazer aqui uma análise, que é o seguinte. Vamos pegar um gás. Esse gás está numa temperatura inicial de 20 Celsius. Certo? Então, as moléculas têm uma certa velocidade, belezura? E quando eu calcular a energia interna desse gás, vamos supor que deu 100, tá? Esse número que eu estou chutando, só para a gente exemplificar. A 20 graus Celsius, esse gás tem uma energia interna de 100 joules, belezura? Mas agora eu vou pegar esse gás, povo de Deus, e vou dar uma esquentada nele.
Então, de 20 graus Celsius, eu passei para 80 graus Celsius. A minha velocidade agora das moléculas vai continuar a mesma? Não, né? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Agora as moléculas ficaram mais rápidas, porque eu aumentei a temperatura, certo? E aí lembra que a energia interna do gás depende da temperatura? Sim, né? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das moléculas, mais energia o gás tem. Então vamos supor que agora a 80 graus Celsius, a energia dele passou de 100 para 300. Então você vê que a energia do gás cresceu. Então quanto é que vai dar meu ΔU? Quanto é que vai dar essa diferença de energia? Moleza, né? O final, que é 300, menos a energia inicial, que é 100, deu 200 positivo. E aqui já tem uma interpretação muito importante, que é o seguinte: quando eu calcular a variação da energia interna e ela der positiva, significa que a temperatura do gás está aumentando. Isso é muito, muito importante na hora de você resolver questões sobre isso. Tá legal? Aí você pode perguntar, mas BFinho, pode ser negativo também? Pode ser negativo também. Vamos fazer um exemplo para ficar claríssimo. Agora, eu tenho um gás com uma temperatura de 120 Celsius. E aí, a energia desse gás é 400 joules. Vamos dar uma esfriada nesse gás? Vamos. Agora eu esfriei o gás de 120 graus Celsius, agora a temperatura diminuiu para 50. Então agora, como a temperatura é menor, a velocidade das moléculas também é menor, então a energia do gás vai cair. Belezura? Então de 400, por exemplo, passou para 250. Show? E agora meu ΔU vai dar positivo? Não, porque você lembra que o delta é o final menos o inicial. Então a energia final, que é 250, menos a energia inicial, que é 400, quando você faz essa conta, vai dar menos 150 joules. Então, o fato do ΔU ter dado negativo, eu posso chegar a uma conclusão muito importante. Significa que a temperatura desse gás diminuiu. Show de bola? Bom, povo de Deus, eu sou o BF, seu best friend da física. Terminamos aqui a nossa aulinha fundamental e importante. Primeiro assunto de termodinâmica que a gente vê, que é a energia interna de um gás. Eu fiz bem devagar, mostrando passo a passo para que você entenda, porque esse aqui é um assunto abstrato, mas se você conseguir na sua cabecinha entender esses conceitos, meu amigo, você resolve qualquer questão. Então agora, depois você vai assistir aí outras aulinhas falando sobre trabalho, sobre calor, juntando tudo isso na primeira lei da termodinâmica. Então espero que você tenha gostado. Tudo é feito com muito, muito amor e carinho. E não se esquece de se inscrever no canal, não esquece de botar o sininho para receber as atualizações, não esquece também de comentar. Eu quero ouvir de você se você gostou, se você gosta desse formato de aula, se tá maneiro, enfim, manda ver, tá bom? Porque tudo é feito com muito amor e carinho só para você e eu quero fazer sempre o melhor. Show de bola? E se você gostou dessa aulinha, não deixe de comprar o curso completo lá em desesperando.com.br, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!